Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Hoje, 25º dia do nosso jejum. Meditamos então em Atos capítulo 25. Estamos terminando esse período de consagração, estamos terminando esse período de busca ao Senhor, e eu posso dizer por experiência própria que o Senhor realmente tem sido fiel e tem sido um tempo desafiador de busca ao Senhor. Então, vamos falar de Atos capítulo 25, hoje, dentro dessa dinâmica de vencer a apatia espiritual, vamos falar do poder de pregar. Olha só que interessante, Paulo, ele mesmo inocente das suas acusações, as acusações mais severas, estranhas e incríveis que poderiam acontecer, mesmo sendo inocente de cada uma delas, Paulo continuava sofrendo a perseguição por parte dos judeus. Uma perseguição apenas religiosa, uma perseguição até nesse momento apenas ligada à sua fé, né? Nós sabemos que depois essa perseguição vai virar um pouco de moeda e vai deixar de ser uma perseguição religiosa para passar a ser uma perseguição política, e essa perseguição vai levar Paulo à morte, mas nesse momento ainda é uma perseguição religiosa, ou seja, com relação aos costumes religiosos do povo de Israel. Mas Paulo, apesar de ser apenas uma perseguição religiosa, corre sérios riscos de vida. Na verdade, já havia todo um estratagema por parte dos judeus, no sentido de trazer Paulo de volta a Jerusalém, e nessa estrada, né, Paulo está nesse momento na Cesareia, que é ali uma cidade na região litorânea, onde ficava o governador. Paulo está então pensando, aliás, os judeus estavam tentando trazer Paulo para Jerusalém para matar Paulo nessa caminhada, nessa travessia da Cesareia para Jerusalém. Talvez Paulo soubesse dessa ideia ou não, mas o fato é que quando Paulo se vê na iminência de ser mandado para Jerusalém, ele pede, então, ele apela para César, sabendo Paulo que havia um propósito dele estar ali, e Deus já havia falado com ele que ele pregaria em Roma. Então Paulo pensou, bom, se eu não vou para Roma livre, eu vou pelo menos preso, mas a minha ideia é levar o cristianismo até aquela cidade. Na verdade, alguns estudiosos vão dizer que Paulo tinha também a estratégia de tentar conversar com César no sentido de tornar o cristianismo uma religião lícita no império, já que o cristianismo em si não era, o judaísmo era uma religião, né, lícita do império, mas o cristianismo não era, o cristianismo era considerado uma seita dos judeus, portanto não tinha os direitos, né, que os judeus, por exemplo, tinham e outras religiões tinham no império naquele momento. Mas isso é apenas especulação. O que nós sabemos é que Paulo tinha um propósito, e o propósito de Paulo era o propósito de pregar. Paulo já tinha entendido isso, ele sabia que como cristão ele iria pregar em qualquer lugar. E esse deve ser o propósito meu e seu, o propósito de todo crente verdadeiro. O sentido da nossa vida, o motivo da nossa vida foi restaurado. Antes de conhecermos ao Senhor, nós não tínhamos motivos para viver, não tínhamos propósitos para viver. Para que acordar de manhã? Mas como cristão, a nossa vida passa a ter sentido, passa a ter propósito. E o propósito prioritário, principal de todo cristão é pregar o Evangelho, é levar pessoas ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus, da ressurreição de Jesus e do pagamento de Cristo pelos nossos pecados. E Paulo, ele pregava em todo o tempo, inclusive nos tempos bons. Nós vimos durante a caminhada de Paulo que ele pregava em tempos que eram tempos bons, apesar de terem sido muito poucos esses tempos, mas Paulo pregou em tempos bons. Então, isso nos ensina que em tempos bons nós temos que pregar, que mesmo que estivermos em férias, ou mesmo que estivermos descansando, ou naquele tempo de bonança na vida, que nós devemos pregar. Muitos indivíduos, quando alcançam um patamar de bonança na vida, já não tem como propósito, como motivo de vida, a pregação. E isso está errado. Paulo pregava em todo o tempo, inclusive nos tempos bons. Mas Paulo também pregava em tempos difíceis. E esse é outro problema. Se de um lado temos indivíduos que nos tempos bons não pregam, nós temos indivíduos que nos tempos difíceis também não pregam. Por quê? Porque precisam resolver os seus próprios problemas e centram então a sua vida nos seus próprios problemas, esquecendo que
em tempos difíceis também podemos pregar. E Paulo fez isso. Mas Paulo também pregou em momentos impossíveis. Esse era um momento que Paulo estava, que era impossível pregar. Ele era um prisioneiro e quando ele ia diante das autoridades, ele estava defendendo a própria vida. Mas o que ele fazia? Mesmo em momentos impossíveis, Paulo pregava. Então, mesmo quando a dificuldade se asseverar, ou mesmo quando você for em algum lugar, ser honrado, e você falar, aqui não tem como eu pregar, nesse lugar você deve pregar. Por quê? Porque esse é o propósito da vida de todo cristão. E Paulo não pregou só com a vida, mas também com a vida. Essa é uma confusão que muita gente faz. A instrução que Pedro dá sobre as irmãs pregarem de boca fechada é quando aquelas irmãs, elas seriam impossibilitadas pelos seus maridos, seriam proibidas pelos seus maridos de pregar. Mas quando elas fossem impossibilitadas de pregar, o marido dissesse, não quero ouvir de Jesus aqui em casa, aí elas pregariam com a vida. Por quê? Porque muita gente pega esse texto e aplica para toda a vida. Devemos pregar inclusive com a boca fechada. Sim, devemos pregar com a boca fechada. Mas o evangelho, ele é uma mensagem. O evangelho, ele é um conteúdo, ele não pode ser pregado de boca fechada. Ninguém prega o evangelho de boca fechada, a não ser quando você está proibido. Então Paulo pregava assim com a vida, mas em toda oportunidade que Paulo tinha, o que ele fazia? Ele falava, ele abria a boca dele e ele expressava. Então, não existe proclamação do evangelho de boca fechada. Um arauto, um pregador do evangelho é alguém que fala, que dá uma boa notícia. Então, pregue com a sua vida, mas não só com a sua vida, que a sua vida seja um testemunho ótimo. E a vida de Paulo era, mas as pessoas se reuniam para ouvir o que Paulo ia dizer, porque a mensagem do evangelho é uma mensagem falada. Então, para finalizar, hoje é o poder de pregar. Que você entenda que o seu principal propósito de vida, que o motivo pelo qual você acorda de manhã, que o sentido da sua vida prioritário é pregar o evangelho. Um tempo bom, um tempo difícil, nos tempos impossíveis, com a vida, mas não só com a vida, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima, excelente quinta-feira para todos nós. Fiquem com Deus.